Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, estivemos a analisar as declarações de Davi quanto ao seu filho Salomão e estava a preparar, digamos assim, o trono e a sucessão do seu filho. Nós, no nosso próximo programa, iremos continuar, digamos assim, este segundo livro de Crônicas. Nós vamos terminar o primeiro e entraremos no segundo livro de Crônicas, mas isso o faremos, se Deus permitir, no próximo programa. Por isso, eu hoje gostaria de começar, desde logo, no capítulo 28 do primeiro livro de Crônicas, a ler ainda o verso 11, onde nós terminamos no último programa. Diz assim a palavra de Deus: Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, contudo também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa do Senhor e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para servir na casa do Senhor, especificando o peso do ouro para cada um dos utensílios, de ouro para cada um dos serviços, também do peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. O peso para os candeeiros de ouro, as suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro as suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso de ouro para as mesas da propiciação, para cada uma de per si, como também para as portas, para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias, para os copos, para as taças de ouro e devido peso para cada uma, como também para as taças de prata, e cada uma o seu peso. O peso de ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o caso dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Aqui neste texto bíblico verificamos o cuidado que Davi tem em fazer todas as coisas até ao mais pequeno pormenor. Vemos o interesse no fundo espiritual que Davi tem pelas coisas de Deus. Ele teve este cuidado de escrever todas as coisas, fazer as plantas como deve ser, deixando tudo bem arquitetado para que Salomão pudesse realizar esta obra de uma forma adequada. Vemos que aqui Davi dedica bastante das suas riquezas pessoais para que a casa de Deus pudesse realmente ser majestosa, pudesse ser digna do nome de Deus. O que impediu Davi de construir o templo foi realmente a sua maneira de ter conduzido a sua vida, foi a guerra, ser um homem de guerra e de conquistas, e isso limitou que ele não pudesse construir o templo e sim o seu filho. O seu filho, então, foi ele que construiu o templo de Deus. No entanto, mais uma vez, foi o próprio Davi que tudo calculou cuidadosamente para que essa obra pudesse ser realizada. Era tomado de grande zelo e de grande cuidado para com as coisas de Deus. O zelo da casa de Deus o consumia, por isso ele deixou nos seus salmos escritos exatamente estas palavras, que foram utilizadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando Ele estava entre nós. Foi Jesus que citou esta parte das Escrituras escritas por Davi, que o zelo da casa do Senhor o consumia. Tal era o cuidado que Davi havia dedicado a esta obra. E era importante que mais de nós pudéssemos ter esse zelo, esse cuidado para com as coisas de Deus. A palavra de Deus nos mostra de uma forma muito clara que hoje não há templos feitos por mãos humanas, não há templos feitos de pedra, e não é destes templos que eu estou a falar.
A palavra de Deus nos mostra que hoje em dia o templo do Espírito Santo, o templo onde Deus habita, é o nosso corpo. Isso encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. A palavra de Deus nos mostra de uma forma clara que somos nós, os cristãos, que somos hoje o templo de Deus. A minha pergunta para si é: como está o templo de Deus? Como está o seu corpo? Como é que você tem cuidado do seu corpo, da sua saúde? Você tem sido desleixado com a sua saúde? Talvez você tenha vícios como o tabaco, o álcool ou medicação não prescrita pelos médicos que estão a estragar o seu corpo. Talvez você tenha uma alimentação descuidada, uma alimentação que não é regrada. E isso prejudica a sua saúde. Como é que você está a cuidar do templo de Deus? Talvez também olhando para os espaços onde as comunidades se encontram, aquilo que habitualmente nós chamamos de igrejas. Como é que está a sua igreja? Como é que está esse espaço onde vocês se encontram? Muitas vezes nós cuidamos da nossa casa bem cuidadinha, bem arrumada, bem limpa, mas a casa de Deus muitas vezes fica desorganizada, fica por limpar, fica sem estar arrumada. E não damos valor, não damos importância. Vemos que Davi aqui era um homem que tinha muito cuidado com o templo que iria ser construído. Ele dedicou muitas horas a pensar nisto. Ele envolveu muito ouro, muita prata, para que realmente aquele templo pudesse ser majestoso, fosse digno do nome de Deus. E eu creio que neste particular precisamos de aprender muito com Davi, assim também como o próprio Jesus. Por isso é que ele disse, quando esteve entre nós: importa fazer a obra do Pai enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Como é que nós nos dedicamos e nos envolvemos na obra de Deus? Como é que nós manifestamos amor ao nosso próximo? A obra de Deus é essencialmente isso. Não estou a falar de estarmos dentro das quatro paredes. Por vezes nós pensamos na obra de Deus como o trabalho realizado dentro de um espaço geográfico, dentro daquilo que habitualmente nós chamamos de igreja. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar da obra de Deus, daquele trabalho que você realiza com zelo e dedicação na sua empresa. Quando você trabalha não para que o patrão veja, mas como para o Senhor, com dedicação, com zelo, com empenho. Quando você cuida da sua família, você está a fazer o trabalho de Deus. Quando você ama os seus filhos, você está a fazer o trabalho de Deus. Quando você ama o seu próximo, você está a fazer o trabalho de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse quando esteve entre nós: quando deste de beber àquele que estava com sede, quando deste um cobertor a quem estava com frio, quando deste de comer àquele que estava com fome, a mim me fizeste. Este é realmente o trabalho de Deus. É por isso que podemos citar as palavras de Jesus dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, às vezes eu vejo cristãos a querer inverter estes princípios que Jesus Cristo nos deixa aqui. Alguns querem todas as coisas acrescentadas antes de buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. Ou às vezes buscam em primeiro lugar o reino de Deus tipo investimento. Ou seja, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus para que Deus me acrescente as outras coisas. Mas não deve ser essa a nossa motivação. Aqui Jesus quer deixar uma promessa de que quem busca realmente o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Mas a ideia não é façam um investimento, a ideia não é dediquem-se a isto para receber aquilo, não é essa a ideia. É uma promessa de Deus a dizer que vai acontecer de facto a quem faz isso, mas não é para que as pessoas simplesmente façam isso tipo investimento bancário. Devemos vigiar o nosso coração e as motivações pelas quais nós servimos a Deus. O texto bíblico continua aqui no verso 19 e diz: tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito por mandato do Senhor, a saber, todas as obras destas plantas. Nós vemos aqui que este trabalho de Davi não se tratava de um zelo cego. Não era um zelo sem entendimento, de forma alguma. Davi estava a trabalhar dedicadamente, empenhadamente, mas com orientação e direção de Deus. Muitas vezes as pessoas têm zelo, querem fazer muita coisa, são dedicados, mas não percebem o que estão a fazer.
E infelizmente isso acontece vezes demais. Agora Davi não, ele estava a entender, ele gastava tempo em oração, ele procurava ouvir a voz de Deus para se poder envolver nestes planos de Deus. Aqueles que são verdadeiramente cristãos procuram, acima de tudo, os planos e a vontade de Deus. Não de impor a sua vontade e os seus planos a Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Dizemos: Deus, abençoa este meu plano, abençoa esta minha ideia. Oh Deus, eu quero fazer isto, abençoa, por favor. Eu creio que é necessário nós mudarmos a nossa oração. É necessário nós mudarmos o nosso discurso e dizer: Deus, mostra-me qual é a tua vontade. O meu desejo era este, mas mostra-me a tua vontade. Mostra-me o teu caminho, deixa-me fazer a tua vontade. Quando nós mudamos a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa atitude quanto à vontade de Deus, certamente muitas outras coisas vão mudar à nossa volta. Este capítulo 28, ainda do livro de Crônicas, continua no verso 20 a dizer: Disse Davi a Salomão seu filho: Sê forte e corajoso, e faz a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras do serviço da casa do Senhor. Para alguém poder fazer alguma obra na casa do Senhor, ele necessita viver de acordo com esta mesma palavra. E é aqui interessante ver as palavras que Davi proferiu, que ele não deveria temer, não deveria ficar desanimado, mas deveria ser forte e corajoso. Davi havia estabelecido e preparado todos os recursos materiais necessários para que Salomão pudesse construir a obra. Ele não só tinha preparado os recursos materiais, mas também os recursos humanos. Ele tinha criado todo um plano, toda uma forma de organização que seria facilitada para a construção do templo. No entanto, Davi sabia perfeitamente que Salomão iria necessitar de coragem, iria necessitar de ser forte e corajoso. Apesar de que todos os seus inimigos tinham sido subjugados, apesar de Davi ter preparado bem as coisas para que Salomão tivesse um reino de paz, ele sabia que Salomão só teria de facto a efetivação dessa paz se ele confiasse em Deus. Se ele confiasse em Deus para que Deus realizasse essa obra no meio da nação de Israel. Então Salomão ainda precisava de aprender estes aspectos. Precisava de se entregar totalmente nas mãos de Deus. E esta era a razão pela qual Davi estava a fazer estas exortações, estes apelos, para que Salomão ouvisse bem. Era necessário que ele se dedicasse à obra, mas fosse forte e corajoso. O mesmo se aplica a nós hoje. Estamos nós espiritualmente fortes e corajosos, capazes de servirmos a Deus, ou estamos desanimados, estamos a fraquejar na obra de Deus? Talvez você que me está a ouvir neste momento se sente desanimado, se sente abatido. Talvez já fez grandes obras para Deus no passado, mas agora baixou os braços. A palavra de Deus para si neste momento é: seja forte e corajoso. Dedique-se ao serviço de Deus. Reorganize a sua vida. Deixe Deus trabalhar nas áreas de fraqueza na sua vida e permita que o Espírito Santo molde o seu caráter à imagem de Cristo. Jesus Cristo disse quando esteve entre nós: sem mim nada podeis fazer. Então esteja consciente que toda a obra que você pode realizar só fará sentido quando ela for feita em Deus. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo disse numa outra circunstância: posso tudo naquele que me fortalece. Talvez você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, assim como Davi disse e o próprio Jesus Cristo ensinou, que nós devemos ser fortes e corajosos, dedicados a toda a obra do Senhor. Mas o texto bíblico continua neste capítulo 28 do livro de 1 Crônicas, no verso 21, a dizer: eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para cada serviço, como também príncipes de todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens.
Davi deixou tudo bem preparado para que o seu filho Salomão pudesse executar este grande projeto da construção do templo. Mas agora nós vamos fazer um salto para o capítulo 29, onde nós vamos encontrar Davi dar instruções ao seu sucessor, dar instruções para que Salomão pudesse então conduzir o seu reino. E a dar instruções também aos príncipes que iriam ficar a governar a nação juntamente com Salomão. Estamos então no verso 1 do capítulo 29 do livro da Primeira Crônicas e diz: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Notemos bem este versículo aqui. Davi diz que ele está a construir um palácio não para homens, mas um palácio para Deus. E ele também diz que a escolha do seu filho Salomão não é uma escolha humana. Davi tinha muitos outros filhos. É o próprio Deus que escolheu Salomão para que ele pudesse sucedê-lo no trono. Foi Deus quem fez essa escolha. O verso 2 ainda diz: Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as obras de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ónix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda a sorte de pedras preciosas e mármore, em tudo em abundância. Mais uma vez, Davi faz agora quase o economato daquilo que ele tinha preparado para construir o templo. E o verso 3 ainda diz: Ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, mais ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para a prata e para toda a obra de artífice. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Vemos aqui este desafio de Davi ao povo. Ele próprio já havia contribuído para esta grande obra. Ele tinha contribuído pessoalmente, com a sua riqueza pessoal, para que este grande templo pudesse ser digno do nome de Deus. Mas ele desafia o povo. Ele não desafiou o povo a um sacrifício que ele próprio já não tivesse feito. E mais uma vez eu creio que aqui está um grande exemplo para que os políticos, talvez dos nossos tempos, pudessem aprender com este grande rei Davi, a não pedir ao povo sacrifícios que eles próprios não estão prontos a viver. Davi estava a pedir ao povo alguma coisa que ele próprio já tinha vivido, ele já tinha praticado, e por isso mesmo ele estava disposto a desafiar o povo a fazer o mesmo que ele havia feito. Era bom que os líderes nos nossos tempos pudessem ser este tipo de homens, sendo o exemplo eles mesmos na dedicação, no empenho, no sacrifício, e por isso passariam a ser eles próprios e ter a autoridade para exigir e pedir aos outros o mesmo género de sacrifícios. Aliás, Jesus Cristo, quando esteve entre nós, condenou os fariseus exatamente por isso, porque eles exigiam do povo grandes sacrifícios quando eles próprios não estavam dispostos a fazer um pequeno sacrifício que fosse. E isto que cria, de certeza, no povo grande revolta, pois quando se vê incoerência entre as promessas e as declarações feitas e a vida, então isso cria nos outros desejo de não obedecer também aos desafios que são lançados. É necessário realmente que os líderes, sejam eles políticos, religiosos ou outros, sejam coerentes entre aquilo que dizem e aquilo que fazem. O verso 6 ainda diz: Então o chefe das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram e deram para a casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro, os quais possuíam pedras preciosas. As trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jaiel e o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente,
porque o coração era íntegro e deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Temos isto aqui de uma forma muito interessante. Quando o povo reconhece o objetivo para o qual está a envolver e a dar, a contribuir, o povo se anima e alegra com os projetos. É importante que os líderes respeitem esta alegria e apliquem os recursos que receberam exatamente nas áreas para as quais se destinavam. Por isso mesmo o povo estava alegre em contribuir. É interessante ver que hoje as pessoas não têm esta alegria em contribuir. Talvez temos mais recursos hoje do que nunca, mas as pessoas começam a pensar demais em si e não são capazes de se alegrar contribuindo para um projeto grande. Mas também há o outro reverso da medalha, é que muitas vezes os líderes não têm a integridade que encontramos aqui com Davi e com os príncipes da nação de Israel. Necessitamos destes dois aspectos, em que o povo seja liberal em contribuir, mas ao mesmo tempo em que a liderança seja coerente e justa e reta na forma como administra os recursos que tem dados pelo povo. O verso 10 ainda nos diz: pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus do nosso Pai Israel, da eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Vemos que Davi realmente tinha a compreensão de quem Deus era. E por isso ele faz esta declaração de grande majestade, de grande convicção sobre a grandeza de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.